assim será a sua descendência. Pode se assentar. Mas acima um pouco, vou estar lendo. Como está escrito: eu o constituí por pai de nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de nações, segundo lhe havia dito. E assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia lhe prometido. E assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuídas. Amém? Só até aqui. Querido, Paulo escrevia cartas para as igrejas. Uma dessas igrejas era Romanos, em Roma. Em ambas situações, Paulo, quando ele escrevia essas cartas, ele estava talvez numa praia, tomando sol. Ele estava talvez andando com um carro novo, um carro lindo. Onde Paulo estava? Em que situações Paulo se encontrava escrevendo essas cartas à igreja? Nessa situação aqui ele estava preso, né? Mas ele vem mencionando em uma dessas cartas, em Romanos, falando assim: lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Quantos aqui conhecem a história de Abraão? Uma história muito forte, porque é uma história que fala não só dele, mas de sua família, da sua mulher que era estéril, e eles esperavam por muitos anos ter um filho, e Deus tinha prometido para eles que lhe daria um filho, mas, como já foi pregado várias vezes aqui, a nossa ansiedade de querer achar que a gente pode passar por cima daquilo que Deus nos prometeu, fez muito desgaste a Abraão e a Sara para receber a sua promessa. E eles foi amortecendo, foi enfraquecendo. Por quê? Foi enfraquecendo na fé? Foi amortecendo na fé? Não, porque eles foram envelhecendo. E cada vez mais que eles iam envelhecendo, no natural, eles achavam que essa promessa não ia ser cumprida. Mas Paulo, ele vem aqui mencionando de uma maneira como se ele estivesse lá com Abraão, sabe? Ele preso lá, porque as algemas que Paulo estava só prendiam as mãos dele. A prisão só prendia ele ali naquele lugar, mas não prendia ele no sobrenatural de Deus. Não prendia ele em crer na promessa de Deus. Então a fé de Paulo ia além das algemas, e além das prisões, e além daqueles cárceres, E tanto que ele falava assim: vamos louvar Silas, para que Deus nos desprenda, para que Deus mova este lugar. Vamos louvar, vamos adorar, vamos nos render, vamos nos lançar, vamos fazer qualquer coisa, mas dessa forma eu não posso ficar. E quantas das vezes você está aí, querido, preso a certas situações da sua vida, preso, e você não consegue fazer nada. Deus, mas meu filho me prende. Deus, mas minha mãe me prende. Deus, mas meu pai me prende. Peraí, que prisão é essa pelo qual você está em
isso. Se prendemos às mágoas, aos rancores. Eu não gosto muito da minha mãe, eu não gosto muito do meu pai. Quantas prisões você mesmo se coloca? Às vezes a pessoa, ela passa e a pessoa não fala contigo. E você fala, também não vou falar mais com ela. Aí Deus fala assim, por que tu botou a algema em você? Eita! Por que tu colocou uma algema em você? Quando ela passar, fala com ela de novo. Meu Deus! Que é isso? É umas prisões que nós nos colocamos. Mas Paulo não, ele estava ali porque ele estava sendo perseguido, porque ele estava fazendo a obra, né? E ele mesmo assim não deixou que aquelas prisões e que aquelas algemas parassem o que Deus tinha na vida dele. Aleluia. E ele vem mencionando. Puxa, Abraão, esperando contra esperança. Aí eu fiquei me perguntando quando eu li e reli, eu voltava lá em casa e eu falava, meu Deus, esperando contra a esperança. Peraí, a esperança é algo que você tem fé, é a última coisa que você precisa ter. Quando você faz de tudo, quando você tenta tudo, o que só não falta é a esperança, né? Só que não falta a esperança. Não é, Clarina? É só o que não falta. Mas aí, Abraão não tinha nem a esperança. Não tinha nem mais a esperança. Quer dizer, não tinha nada. Não existia mais nada. Mais nada. Só existia a fé. A fé. A fé. Só existia a fé. Olha! E a fé que ele manejava. A fé é algo que a gente maneja, né? A fé ela não fica parada, né? Faz assim que eu tô falando, ó. A fé. Eita! A fé tu maneja. Meu Deus! Quando faltar a esperança. Aleluia! Não existe. Meu Deus. Glória! Quando não tiver mais nada, quando você não conseguir crer em mais nada, só não pode te faltar a fé. Mas essa fé ela não pode ficar ela não pode ficar assim. Ela tem que ser manejada. Você tem que continuar. Abraão já não tinha mais esperança. Já lutava contra a esperança. Já não existia nada, Paulo. Nada. Mas ele manejava a fé. A fé em Deus. E Sara também. A mulher dele. Não perdeu aquela honra, né? Ela também não tinha esperança. Por quê? Porque ela olhava para ela mesma e falava, eu sou velho. Ele olhava para ele mesmo e falava, eu sou velho. Quantas das vezes a gente olha pra gente mesmo, né? E fala, meu Deus, eu tô velho. Meu Deus, olha, eu envelheci. Quer dizer, coisas que você às vezes não vai conseguir fazer, porque a gente já não tem mais aquele vigor, a gente já não tem mais aquele, né? Aquele pula-pula. Tem coisas hoje que eu faço com as crianças na nossa linha que eu falo, deixa a tia descansar um pouco, depois vão. Porque antes não é mais o vigor, não é mesmo? Eu falo assim, peraí, deixa eu descansar, eles sabem. E eu preciso, de vez em quando, dar uma respirada, uma relaxada. Aí eles falam, tia, vamos de novo, vamos de novo, mas estou lá. Então falta, muitas das vezes, o vigor. E faltava o vigor neles. E eles não acreditavam mais que a promessa de Deus ia se cumprir. Mas eles também não estavam nem aí, porque por fim, a fé em Deus não estava ali faltando, entende? E quantas das vezes, querido, nós deixamos na presença do Senhor e falamos, Deus, hoje eu tenho esperança, hoje eu tenho esperança, hoje eu tenho esperança. Chega um momento que a esperança te falta, mas a fé, ela vem. Por quê? Porque você acredita tanto em Deus, por causa de tantas outras situações a qual o Senhor te livrou, de tantas outras coisas que tu viveu. Por quê? Abraão enfrentou tantos outros problemas, Paulo enfrentou tantos outros problemas.
esmorecia, porque ele sabia o Deus que servia. Abraão e Sara sabiam o Deus que eles serviam. Paulo sabia o Deus ao qual ele foi chamado para poder se levantar. Então o que eu quero te dizer aqui nessa noite, se há algo que nessa noite ainda não veio a existir na sua vida, se há algo ainda nessa noite que você perdeu a esperança, a esperança ela te falta nessa noite, utilize a fé em Deus. Comece a conhecê-lo. Comece a entender que toda dificuldade que você passou, todo problema que você passou, não é para te matar, mas é para te fortalecer, é para te fazer melhor, é para te fazer capaz, é para te fazer ir além, é para te fazer se aprofundar mais nas águas do Senhor nessa noite. Você precisa entender nessa noite que toda dificuldade, que todo processo ao qual somos colocados, a gente precisa saber se a gente quer adorar ou não. Paulo estava numa situação ao qual ele não podia talvez nem se mover, um cárcere onde tinha várias pessoas, mas o coração dele, a alma dele clamava, a alma dele não parava, sabe, Luizinho? A alma dele, oh meu Deus, clamava por Deus. Por mais que as situações te paralisem, por mais que as pessoas paralisem você, o seu coração tem que estar ativo. O seu coração tem que estar vivenciando aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não pode ser uma prisão que deve te parar. Essa prisão uma hora vai acabar. E aí, quando passar, o que vai fazer? Quando você receber a promessa que Deus fez na tua vida, o que você vai fazer? Quanto tempo você passou e não adorou? Quanto tempo você não se posicionou? Quanto tempo você não louvou? Porque Deus não é homem para que minta. Ele vai cumprir. Eu tenho certeza que se Ele prometeu a você, Ele vai cumprir. Mas e aí, querido? Você chega num culto desse, você tem a sua promessa garantida e você não faz nada para agradar o Senhor. Você não adora, você não louva, você não se entrega. E o tempo vai passando, vai ficando. Porque Deus que me perdoe, às vezes entramos por interesse. Interesse na presença de Deus. Queremos algo da parte de Deus. Mas não queremos nos render. Nós queremos adorar Ele em espírito e em verdade. Mas que nessa noite você venha quebrar. Que você venha quebrar. Quebrar tudo aquilo que te oprime nessa noite. Tudo aquilo que vem te prendendo neste lugar. Para você se tornar capaz neste lugar. Porque esse ministério é grande. Esse ministério a gente precisa ganhar vidas. E você vai estar como? Qual a posição que você vai estar? Qual a situação que você está agora? Pense. Não é essa a posição a qual Deus quer. Não é a posição que eu estou que Deus quer. Deus quer mais de mim. Deus quer mais profundo. Deus quer que eu mergulhe mais profundo nas águas dele. E as águas dele estão aqui neste lugar. Então comece a adorar o Senhor neste lugar. Comece a louvar a Ele. Comece a glorificar a Ele. Tira mesmo que você não tenha nada do nada e comece a dar a Ele louvores e honra e glória. A música que você sabe, comece a louvar a Ele. Sabe? Sempre tem uma música, né? Sempre tem um louvor. É esse aí mesmo que Deus quer que tu dê a Ele. Oh Deus, glórias. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido e tendo ele quase 100 anos, esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quer dizer, eles ainda não tinham recebido a promessa. Eles não tinham recebido o filho. Não tinham. Mas eles o quê? Eles esmoreceram a fé deles? Eles enfraqueceram a fé deles? Não, eles só estavam velhos. Só isso. Eles só estavam naturalmente velhos. Mas eles fortaleceram a fé Então que nessa noite você não só tenha fé, mas assim, que você
surgirão, eu tenho certeza. Porque você passa por uma dificuldade e você vence, né? Tiago Luiz, você passa por uma dificuldade e você vence. Mas depois vem o quê? Outra pior. Outra pior. Aí você tem que passar de novo. Então a gente vai o quê? Manejando e fortalecendo em Deus. Entendeu? Vamos manejando e fortalecendo. É fortalecimento. É encorajamento nessa noite que o Senhor quer destrezar neste lugar. É coragem. É coragem para fazer aquilo que o Senhor tem te chamado. Porque todo mundo aqui tem um ministério. Ah, Paloma, eu não sei qual é o teu ministério. Tá, vamos achar o teu ministério. Ou tu canta, ou tu louva, ou tu ora, ou tu prega. Ah, sei lá, alguma coisa tu faz. Ou tu ajuda o irmão, ou tu levanta alguém. Alguma coisa você faz. Então precisamos o quê? Fortalecer a nossa fé. Precisamos fortalecer para que o nosso ministério ele esteja forte. Porque Paulo ele era forte quando estava com Deus. Ele era fraco, mas quando ele se sentia fraco, ele falou que era forte. Muito estranho. Paulo é muito doido. Eu gosto muito de Paulo. Muito doido esse homem. Eu quero conhecer Paulo. E ele falava assim: quando eu estou fraco, aí que sou forte. Né? Então, quando a gente está fraco, quando a gente acha que as nossas forças não se vão, é onde Deus ele vem e nos fortalece. Fala, não, se levanta. Glória! Se levanta, vamos um pouco mais. Vamos uma milha mais. É assim. Quando eu pensei, quando eu falei, perdi minhas forças. Quando a minha mãe se foi, eu falei, acabou. E o Senhor só nos fortalecendo, né, Paulo? Todos os dias, só o Senhor nos levantando todos os dias, trazendo palavra, trazendo gente para falar, levantando alguém, fortalecendo no ser. Vinha do nada, vinha mensagem do nada, vinha gente do nada. O Senhor nos fortalecendo, porque não é nós que ficamos de pé, querido. Não é nós que se levantam, é Ele que nos levanta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita. Não é nós, não é sobre nós, não é sobre você, não é sobre os pastores deste lugar, é sobre Ele. É para Ele, toda honra, toda glória para Ele. Então se você se levantar nessa noite, vai ser para Ele. Se você se fortalecer nessa noite, vai ser para Ele. Toda honra e toda glória. Porque é tudo dele. Estamos plenamente convictos de que Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. Porque quantas das vezes as pessoas ficam assim, poxa, né? Eles não receberam a promessa deles. Olha, estão na presença. Quanto tempo eles estão na presença? Quanto tempo eles estão esperando? E eles não receberam. Meu Deus, que Deus é esse? Mas Deus faz justiça. Deus é fiel. Deus vai cumprir o que te prometeu. Pode ter certeza disso. Muitos às vezes falam assim, ela ainda não recebeu. Talvez o Deus dela não é de nada. Não, Deus tem tempo certo para fazer as coisas. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. E muitos vão ver quando a tua promessa chegar. Muitos vão contemplar quando a promessa chegar. Mas eu não posso ficar esperando por promessa. Abraão, quando Paulo mencionou Abraão, eu creio que Paulo ele falava de uma maneira que tipo assim, poxa, Abraão foi o pai das nações. Ele recebeu o pai das nações, o nome. Ele foi chamado, né, para ser o pai das nações. Então, até hoje é muito falado, é muito mencionado Abraão por causa disso, né? Porque Deus pediu ele para olhar para o céu e encontrar as estrelas, que seria a descendência dele. E, nossa, né? Até hoje é mencionado demais esse homem. E foi mencionado por Paulo, um dos grandes homens também, lá depois do Novo Testamento, mas
Todos eles passaram por dificuldades. Todos eles passaram por processos. Quantas das vezes você fala assim, não, só eu passo por certos processos, querido? Entenda que não é só você que passa por processos. Entenda você que não é só você que passa por dificuldades. Todos eles passaram por dificuldades. Tanto que Paulo não mencionou só o cumprimento da promessa de Abraão. Ele mencionou que Abraão e Sara passavam. Qual era a dificuldade de Abraão e Sara? De não ter filho. Então Paulo mencionou. Paulo, estando preso, mencionou porque, Abraão e Sara estavam passando. Quer dizer, ele numa dificuldade mencionando a outra dificuldade. E assim, só que os dois entenderam que era fortalecimento. Os dois entenderam que era necessário manejar a fé. E nessa noite, é esta palavra que eu vou deixar para você nessa noite. Que você precisa se fortalecer. E que você precisa manejar a sua fé. Porque é hora e o momento dessa igreja está chegando. E já chegou. Que precisamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos requerido de nós. É por isso que eu não paro. É por isso que eu falei para minha cliente hoje de manhã. Eu não posso parar. O que arde dentro de mim é maior do que eu. O que eu tenho com Deus é além do que o meu marido tem com Deus. O que ele tem com Deus é ele que tem. O que eu tenho com Deus é eu que tenho. Você precisa entender que é no individual. É cada um. Vocês dois são um casal, né? Mas é cada um que Deus tem na vida de vocês. Então se aprofunda nas águas. Se aprofunda nas águas. Se aprofunda naquilo que o Senhor tem. Se fortaleça no Senhor. Fortaleça a sua fé. Porque lutas virão. Cicatrizes virão. Feridas virão. E não vamos poder controlar. Mas quando a nossa fé ela está fortalecida no Senhor, não há nada que nos para. Não há nada que nos paralisa. Porque a nossa fé está fortalecida no Senhor. Então que nessa noite você se levante neste lugar. Que você se levante. Igreja, se levante nessa noite. E vamos adorar o Senhor. Vamos nos fortalecer no Senhor nessa noite. Peça a Ele um fortalecimento espiritual. Peça a Ele aquilo que você se necessita. O que você necessita nessa noite? Aleluia! O que você precisa dos céus? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dificuldade? Qual é a coisa que você não consegue ultrapassar, passar? Nessa noite, tenta ultrapassar na adoração. Tenta ultrapassar no louvor e na adoração. Esqueça o que você tem que receber do Senhor. E adora Ele. Ultrapassa o seu limite na adoração a Ele nessa noite. Seja você um adorador por excelência neste lugar. Aleluia! Feche os teus olhos, querido.
Quantos desertos estão aqui nessa noite? E quantas são, Senhor, as coisas a qual não temos mais esperança neste lugar? Ah, meu Deus! E tudo isso nos paralisa aqui hoje. Quantas das vezes ficamos paralisados porque queremos receber a promessa e só pensamos em receber aquilo que o Senhor já prometeu. E o Senhor vai cumprir, eu tenho certeza. Mas, meu Deus, o que tu queres de nós é que tá bem. Ah, Deus, tu queres que nós nos mergulhamos nas tuas águas. O Senhor quer que nos aprofundemos naquilo que o Senhor tem. Porque o Senhor vai trazer, o Senhor vai cumprir. Mas precisamos manejar a nossa mente. Então precisamos se fortalecer. Então traga a tua igreja nessa noite o fortalecimento necessário. Traga a tua igreja nessa noite aquilo que a tua igreja necessita neste lugar. Meu Deus, eu não sei qual é o deserto que a tua igreja está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que ela está enfrentando. Oh, meu Deus, mas eu sei que o Senhor quer para que nós ultrapassemos além dessa dificuldade. O Senhor quer, Senhor, que nós viemos, ó Deus, Deus, a te conhecer cada vez mais. Deus, a te conhecer cada vez mais. Porque se conhecemos o Senhor, Deus, não deixaremos, Senhor, o fogo deste lugar arder em nossos corações. Não deixaremos a chama se apagar deste lugar. Então faça a chama se aquecer nessa noite. Faça a chama se aquecer neste lugar. Que a tua chama, Senhor, ela se acenda e que ela não se apague dos corações deste lugar. Que venha se levantar aqui adoradores por excelência. Que venha se levantar aqui uma geração que te adora, independente do que está passando, independente do que está vivendo. Na promessa com qual o Senhor quer cumprir, eu não sei. Nem vamos lembrar do que o Senhor prometeu, porque estamos preocupados, ó Deus, em te adorar, em te servir, em não deixar a chama se apagar. Que não sejamos interesseiros diante da tua presença, mas que sejamos, ó Deus, ó Pai, pessoas, Senhor, que se derramam aos seus pés e que se lançam aos seus pés. Tu quer uma igreja que te adora, tu quer uma igreja que te louve, que te exalte, Senhor, neste lugar. Tu dá a procura disso, e em mim eu sei que tu vai me achar. Em meus irmãos eu sei que tu vai achar neste lugar, porque nessa noite o Senhor te levanta. É nessa noite que o Senhor te ergue neste lugar. É nessa noite que o Senhor te fortalece neste lugar. É fazer aquilo como Ele tem chamado. Não vai embora. Não puxa daquilo que o Senhor quer sobre você neste lugar. Seja forte e corajoso. Tenha vigor nessa noite. Como o jovem tem vigor, o Senhor derrama o vigor sobre nós neste lugar. Sobre ele, receba do Senhor nessa noite vigor dele. Receba nessa noite o fortalecimento dele. E que não deixe a fé de lado. Maneje ela, não pare ela, não pare ela. Porque o Senhor quer levantar-nos nessa noite. O Senhor quer levantar uma igreja de adoradores nesse lugar. Aleluia. E assim, eu termino. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Glória. Meu Deus! Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia! Como foi dito, eu agradeço a cada um de vocês. A cada um mesmo de vocês.
por estar aqui nessa noite, por ter ajudado essa igreja a crescer. Eu desejo o melhor de Deus para a vida de vocês. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, toda honra, glória e louvor seja dado ao Senhor. Agradecemos, Pai querido, pela tua graça e a tua misericórdia, pelo culto, Pai querido, pela palavra que o Senhor trouxe nessa noite para nossas vidas. Nós viemos para manter-se firme e continuar te buscando. Pai, que teu nome seja exaltado, glorificado para todo sempre, Pai. Deus, é que eu te peço e agradeço. Muito obrigado, Espírito Santo. Honra essa família, honra cada irmão que esteve aqui. Que ele venha levar para casa dele aquilo que ele veio buscar, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém e amém.